André Seco Richter, seja muito bem-vindo. E aí, Piazza, tudo bem? Tudo jóia, cara, e contigo? Tudo bem também. Feliz 2019, né? Nossa primeira live agora desse ano, começando então com o estudo de caso. Legal, obrigado. Feliz 2019 pra ti também. Ah, eu tô com uma sombra na testa, né? O nome disso é cabelo, não é? Ah, tu vê o nível do topete pela protuberância da sombra na testa, né? Acontece. Eu vi que te deu um pouco de melancolia agora nesse momento. Verdade. Se tu colocar Pois- a luz, a origem da luz no lugar certo, todo mundo vai ter uma sombrinha ali. Não, é justo esse comentário. O... Então tá, vamos falar sobre. Bom, apresenta aí o que vai ser o case de hoje, sobre o que é, como é que vai ser, não sei. Vamos falar hoje então, dando sequência ao trabalho que a gente fez em 2018. Então, na nossa live Aventureiros, que acontece toda quinta-feira, 20 horas, Brasil, agora no horário de verão. E a gente fala sobre negócios e economia colaborativa. Então, eu trago aí, sempre meu convidado é o André Seco Richter, né? Meu parceiro de live Aventureiros, que é um especialista na área, né? É sócio fundador da Auster, que é a única plataforma de economia colaborativa focada exclusivamente no esporte. Então, o ano passado a gente fez com muito sucesso várias lives com um estudo de caso. A gente falou sobre o marketplace da Amazon, a gente falou sobre Uber, a gente falou sobre Airbnb, a gente falou sobre uma variedade de empresas. E hoje a gente vai dar continuidade com esse trabalho e a gente vai falar sobre a Waze, que é um software, um aplicativo aí que muita gente tem instalado no seu celular e tem uma história super interessante que a gente quer trazer para vocês. Então, falar sobre a história, falar sobre os fundadores, falar sobre as possibilidades desse serviço, falar sobre também outras startups de Israel, né? Então, é um dos tópicos que a gente tem para falar, e vocês já vão entender o porquê que a gente vai falar sobre outras startups de Israel também aqui na live. André, tu quer começar fazendo aí, falando da tua pesquisa? Legal, eu começo. Bom, então o Waze é um aplicativo de mobilidade urbana. Ele surgiu em 2008 em Israel, por três sócios, três amigos, e é bem interessante porque quando questionam eles, né, principalmente o CEO, por que montar esse aplicativo e como montar esse aplicativo, ele remete sempre à questão bélica de Israel, né? Então, e isso é uma característica bem forte de todas as startups e de todo meio de inovação israelense. Ele é muito baseado em questões bélicas, ele é muito baseado em questões de guerra em geral, exército e tudo mais. E ele diz que uma das características importantes para tu desenvolver startup em Israel é tu ter uma formação dentro do exército, que de certa forma todo mundo tem, né? Todo mundo tem preparação de treinamento em Israel, homem e mulher em todas as idades. Mas enfim, o aplicativo do Waze, ele é baseado em crowdsourcing, e isso vindo em 2008 é realmente uma disrupção, porque o maior concorrente que eles tinham na época era o Google Maps e até por aí, né? Porque tudo estava começando, o primeiro iPhone é de 2007, a economia colaborativa é de 2008, então é realmente tudo muito novo. E, e bom, dentro disso surge o Waze em 2008, em 2010 eles têm um momento de crise, onde eles quase quebram, sem condições financeiras de se manter, e aí tem um aporte bem interessante em 2010. Aham. Eles se desenvolvem sempre com o conceito de ser colaborativo, então as pessoas, conforme vão usando o Waze, elas vão ganhando pontos por participar daquele ambiente. Então, se tu descobre uma rua nova, que hoje é raríssimo, pelo menos dentro dos ambientes que a gente vive, tu ganha muita pontuação. Se tu
se tu avisar sobre um incidente no tráfego, tu tem alguma pontuação também, e isso vai te promovendo, né? E dentro dessa promoção tu tem alguns benefícios. O que é bem interessante em relação a isso é que tem também algumas restrições. Por exemplo, nem o Waze nem o Google Maps dão o caminho direto hoje entre Israel e Palestina. Tu não consegue botar no Waze o teu destino na Palestina, sair de Israel, ele não vai te informar. E boa parte da Palestina é complicado tu utilizar o Waze. Bom, daí tem até outras informações em relação a isso, que GPS naquelas regiões não pega bem, né? Então, se tu usar um Garmin para correr, tu não vai conseguir ter uma precisão tão grande quanto tem no Brasil, por exemplo. E por um fator muito claro, né? Como eles vivem em guerra, tu disponibilizar sinal e serviço de GPS para qualquer usuário é um grande perigo. Então, mesmo sendo colaborativa, ela tem uma série de restrições, né? Mas, bom, alguns outros detalhes do negócio. E aí, antes da gente entrar nos desafios do negócio, a gente fala um pouco de outras startups de Israel. E eu vou conversar também contigo e falar sobre um aplicativo de economia colaborativa que é o Bion, que é de uma pessoa de Porto Alegre, que ele é o Waze da segurança, né? Mas, enfim, detalhes do negócio. São 3 sócios, ele foi fundado em 2008 em Israel, focado em mobilidade, e ele foi vendido para o Google em 2013 por 1 bilhão e 300 milhões de dólares. É engraçado que naquela época, em 2013, era considerado um valor altíssimo. Depois a gente teve diversas negociações bem mais altas. Mas dentro disso, uma das coisas, e essa é uma curiosidade bem interessante, um dos fatores importantes nessa negociação é que todos os funcionários do Waze deveriam ganhar no mínimo 1 milhão e 200 mil dólares na hora da assinatura do contrato. Então, na verdade, a venda do Waze ela é baseada em um pouco menos de 1 bilhão e como tem prêmio para todos esses funcionários, ela passa um pouco de 1 bilhão. Eu não sei exato o número de funcionários, então eu não consigo precisar quantos funcionários receberam esse valor. Dentro disso, o Waze hoje ele fez uma disrupção bem interessante. Disrupção não, ele teve uma atitude bem interessante que foi assumir a condição de carpool. Então, eles têm caronas, assim como o Uber começou. Então, hoje tu consegue pegar carona no Waze em algumas cidades, não está aberto em todas ainda. E outra condição que eles se remuneram muito bem é advertisement. Então, em algumas situações, tu consegue comprar propaganda e tu no meio, tu tá usando o Waze e de repente pinta ali o estabelecimento com quase que o name writing de uma marca. E um case bem conhecido deles é a Medley. Bom, dentro disso, é complicado falar em principais concorrentes, porque o Waze teve 5 anos no mercado, foi comprado pelo Google, e não dá nem para a gente considerar direito uma startup, né? Por mais que ele seja um braço disruptivo do Google, focado nessa questão de mobilidade, economia colaborativa e tudo mais, e tem um viés de crescimento bem interessante, eles estão na mão do Google, então o Waze hoje é muito parecido com o que o Google Maps está se tornando, e as coisas estão se misturando um pouco, né? E eu acho que de todos os negócios que a gente falou, é talvez o negócio mais estagnado em termos de inovação do que os outros. Nem a Amazon é tão pouco inovadora como o Waze é, aparentemente. E é engraçado, porque por ser um negócio do Google, tem pouca notícia. E aí tu entra num outro fator interessante, que é eles não têm mais a necessidade de PR e de assessoria de imprensa para poder crescer, né? Uhum. Aparentemente é o quê? É um negócio dentro do Google, um pouco mais disruptivo, que tem injeção de grana do Google, que tenta gerar receita própria, mas não são empreendedores desesperados por grana e que querem fazer aquele negócio crescer e são apaixonados por aquilo e a grana deles depende daquilo. Tanto que o CEO do Waze, ele é CEO do Waze só no ano de fundação, ele deixa de ser CEO e depois, quando é vendido para o Google em 2013, ele sai do negócio.
Então, para ele não fazia o menor sentido se manter no negócio depois da venda para o Google. Então é interessante ver esse caso de quando uma empresa, uma startup disruptiva, eles receberam vários prêmios até em 2013. Eles ganharam uma competição de inovação em cima do Dropbox, e o Dropbox era uma baita inovação em 2013, como nuvem. É uma das primeiras nuvens que tem no mercado, pelo menos enfim, B2C. E aí depois tem alguns detalhes do desafio do negócio, mas eu vou deixar para depois, exatamente para a gente falar de um pouco de economia colaborativa no crowdsourcing, né? A partir do crowdsourcing, e falar também um pouco desse mercado de startups israelense, que tu pesquisou bem mais que eu, então tu tem muito mais informação para passar. Bem legal, André. Me chamou a atenção várias coisas, né? O serviço do Waze foi um dos primeiros serviços que, inclusive no Brasil, antes de ter Google Maps, acho que as pessoas já usavam o Waze. Então foi um serviço que colou muito rapidamente e que deu a funcionalidade do GPS nos telefones um grande empurrão de início, né? Então, assim, foi um serviço que adquiriu muitos usuários rapidamente, especialmente no Brasil, em outros lugares do mundo. E acabou tomando a liderança. Eu acabei não acompanhando esse mercado de mapas, mas era um mercado que começou cedo, ainda tinha o MapQuest, aí depois teve o Google Maps, e a partir disso aí começou a surgir o Here We Go. Waze. Teve Here We Go também. Em 2000, acho que foi em 2008, da Apple já tinha lançado o iPhone. De início eles tinham feito a parceria, acho que era com o Google Maps, que eles tinham a parceria inicial, mas depois a Apple criou o serviço próprio, né, de mapas. Então foi um serviço que acabou ficando bem competitivo, né, durante um tempo. Desculpa. Tem que parar de fumar. Cigarro não faz bem, né? Tá batendo um vento aqui, mas eu não fumo. Não tenho essa desculpa para essa tossida aqui. Mas de qualquer forma, né? Foi um mercado bastante competitivo e foi um mercado que depois já faz alguns anos aí, né? 5, talvez 6 anos, que não tem uma inovação de fato marcante dentro desse mercado. Então é bem interessante ver isso aí. Eu, por exemplo, nunca curti o Waze. Eu lembro que eu fiz várias vezes download, tentei usar, mas aquele esquema lá do fantasminha correndo lá as ruas, de alguma forma, aquilo ali não me interessou. Eu super achava interessante aquele esquema de você reportar incidentes no trânsito. Inclusive, foi bem legal, teve uma época que eu usei o Waze, porque a polícia aqui, perto da minha casa, tem vários pontos em que eles, de forma, como no Brasil, né, de forma itinerante, eles colocam os carros da polícia ali com o radar e eles dão multa para as pessoas. Então era legal no Waze que tinha a possibilidade de ver isso, de ver onde tinha os pontos mais frequentes. Então você ia passando, você já sabia, ó, ali adiante tem um posto de radar e às vezes os caras estão ali. E quantas vezes eu lembro de ter usado e batia o olho e estava lá a polícia mesmo. Então é uma funcionalidade que era bem interessante, inclusive depois em muitos lugares foi proibida essa funcionalidade porque a polícia estava limitando a arrecadação deles, né? Então é bem interessante que teve um aspecto de inovação e teve também esse aspecto bem colaborativo, que eles fizeram a gamificação do sistema e conforme você interagia com o sistema, indicava incidentes e tudo mais, você ia ganhando pontos. E a pontuação, eu não sei exatamente como, nunca fui usuário de fato, não sei como ela funcionava, mas eu acho que era alguma coisa relacionada com privilégios que você mencionou dentro do sistema. Você lembra de algum desses privilégios, André? Como é que funcionava quem tinha mais pontos dentro do Waze? Não, eu dei uma pesquisada para ver, não encontrei muita informação. Isso que me chamou a atenção, assim, a dificuldade de encontrar até informações básicas. E eu também nunca fui um usuário assíduo do Waze. Teve épocas que eu usei bastante, mas em regra eu preferi o Google Maps. Por uma razão muito simples, consumia muito dado, parece que agora já está consumindo menos. Não tinha utilidade porque eu não fazia novos caminhos. Eu também nunca estava em situações onde
alterar caminhos faria uma grande diferença. Então, realmente para mim não tinha tanta utilidade. E eu acabei sempre usando Google Maps. A vez que eu mais precisei do Waze era um lugar que eu ia ter pouca internet, e aí eu baixei todo o mapa, todo o meu trajeto offline do Google, né? Então, e que me salvou. Claro, não tinha radar, mas eu também estava sempre cuidando das placas e não andava muito acima do limite de velocidade, então para mim não foi um problema. Mas, enfim, os benefícios eram basicamente tu ter uns bonequinhos mais legais e tu ter algumas outras informações em tempo real, assim. Mas nada excessivo. Talvez agora tenha começado a ter benefícios, né? Que a grande razão da gamificação é trazer benefícios palatáveis, né? Não é só o benefício da gamificação em si. Mas eu me lembro que o sucesso na época era só tu ter o bonequinho e tu poder mudar o bonequinho, todo mundo queria ter o bonequinho ninja, enfim, ficou nessa parte bem lúdica, né? É bem interessante isso aí. E o outro aspecto interessante da história deles é justamente essa passagem de uma startup para ser, enfim, comprada por uma das maiores empresas do mundo de tecnologia, que é o Google. Me chamou a atenção que eles colocaram, então, o 1.200.000 dólares para cada funcionário, que é algo que em muitos desses negócios, em muitas das vendas, na verdade, as pessoas acabam ganhando uma miséria de dinheiro, né? Então, assim, inclusive isso quando você se torna funcionário de uma startup, parte do modelo deles de benefícios, do pacote de benefícios, dar para você um percentual, digamos, no caso de venda. E não é uma coisa assim, clara, olha, você vai ganhar X% dentro da empresa. Tudo, tem um monte de termos jurídicos envolvidos, é parte do contrato, e isso é feito de fato para diluir a sua participação e para na hora que fechar de fato um contrato assim, o número de funcionários não vire um empecilho para fechar o negócio, né? Então, é uma das coisas que as pessoas, quando vão pegar um emprego numa startup, tem que se dar conta, é de que existem propostas e propostas, e algumas das startups, em geral, quanto mais cedo no ciclo de vida delas, maior o percentual que você vai ter dentro de numa situação de venda, e mesmo assim é bastante limitado, então não chega a ser um percentual direto da empresa, é uma outra unidade, são outras métricas, né, utilizadas para isso. Mas, de fato, me chamou a atenção quando eu trabalhei para uma startup que a proposta que eles estavam me fazendo era basicamente eu ia ganhar nada de nada, no caso da empresa ser vendida, né? E então me chamou a atenção e até foi uma das coisas que eu falei, olha, realmente a proposta de valor de trabalhar nesse lugar aqui já começa de cara, né? Tipo, olha, você vai trabalhar aqui, tem risco envolvido e a gente numa situação de venda aí, ou seja, na situação de sucesso, a gente vai pagar menos. Então é uma coisa que as pessoas às vezes não sabem, mas é importante saber. E me chamou a atenção que eles cuidaram dos funcionários, do tipo assim, olha, aqui quer saber de uma coisa, todo mundo quer comprar, vai pagar 1.200.000. E eu achei isso aí bem interessante e eu achei isso aí até uma forma bem bacana sabe, de dar um pagamento, de dar uma recompensa, né? A gente estava falando de gamificação, de dar uma recompensa para quem aí colocou o sangue e tudo mais. Até porque o Waze, como startup, deve ser uma estrutura super pequena. Essas startups aí não têm grandes estruturas, nada disso, tá? Então, isso aí foi outra coisa que me chamou a atenção. E a outro ponto que eu queria comentar também, André, era em relação ao processo, a passagem da startup para a vida corporativa e como isso, na verdade, mudou as funcionalidades do sistema, como isso mudou. Foi uma coisa que me chamou a atenção. Então, por exemplo, o Google é uma empresa de tecnologia que tem uma infraestrutura gigantesca, talvez até uma das maiores aí, competindo com a infraestrutura da Amazon, né? Da Amazon Web Services, que é a parte da infraestrutura de nuvem deles. Então, o que me chamou a atenção nisso tudo foi que, claro, eles compraram o Waze e a partir do momento da compra começa o período de transição. Então, na parte
de infraestrutura e do serviço, eles vão mais e mais utilizar a infraestrutura do Google, que é mais barata, é mais disponível, está mais espalhada pelo mundo inteiro, é uma estrutura mais enxuta também, então é aquilo que tu falou, que consumia muito dado, e eu tinha notado isso também, aí quando eu tinha o meu primeiro telefone, smartphone, me chamou a atenção que ele consumia bastante dados e para rodar o serviço. Então, na medida que vai acontecendo isso, essa incorporação dentro da estrutura, o serviço vai sendo modificado e muitas vezes as funcionalidades que estão ali presentes acabam se extinguindo. Então, isso foi uma coisa que eu notei, e até eu vou trazer o assunto depois quando a gente for falar de outras startups israelenses. Eu tenho uma experiência trabalhando com uma delas, e eu vou contar o que aconteceu em termos de funcionalidade do app, né? Mas não me espanta saber que o Waze, na verdade, acabou ficando mais enxuto e acabou perdendo funcionalidades, tá? Que é esperado aí na transição para a vida corporativa. Show de bola. Tu quer que eu fale dos desafios de negócio agora e depois a gente fala do mercado de startups israelense? Fechado. Vai em frente. Tá bom. Bom, eu percebi quatro grandes desenvolver o negócio. O primeiro deles era engajar a comunidade, o segundo era a escala, o terceiro era mais experiências e o quarto monetização. Engajar a comunidade foi... E é engraçado porque o engajamento de comunidade deles não necessariamente gera valor, mas gera dados, gera informação, gera interação. E o fato do Waze ter sido o primeiro que te dizia qual era o melhor caminho que tu poderia seguir, estando onde tu estivesse e sem tu ver esse movimento, é um negócio. Eu tenho um smartphone, assinei um contrato com um pacote de dados na minha operadora, e eu me lembro que isso era a sensação, assim. Hoje em dia, tu assina um contrato com uma operadora no Brasil, e o foco está nos dados, né? No serviço de dados. Antigamente, não. E era uma pouca gente tinha bons contratos de pacote de dados para usar o Waze. E era a sensação, tu poder andar com o Waze, tanto que hoje em dia se perdeu um pouco, a não ser uma ou outra pessoa relativamente atrasada ainda gosta de se divertir com isso, mas teve uma época que o negócio era mudar quem estava narrando para ti o trajeto, e era a sensação. Aí tinha umas pessoas que botavam os gaúchos narrando, outros botavam o meu malvado favorito, e hoje em dia, enfim, tá a voz normal e ficou, né? Como tem coisas lúdicas que perdem espaço com o tempo. Mas, enfim, eles conseguiram engajar a comunidade muito bem. Teve um amigo meu que contou que ele estava chegando na casa dele em... putz, agora eu me esqueci qual é a cidade, uma cidade bem perto de Porto Alegre. E, enfim, não vou me lembrar. Bom, eu estava chegando na minha casa e a minha rua é uma rua sem saída que só tinha entrada para o meu portão. Ele mora num... E, cara, quando eu cheguei de Uber ainda, o Waze do cara, meu, saltou fogo de artifício, estrela, parabenização de tudo que era jeito. O cara ganhou não sei quantos mil pontos por ter feito aquilo e tal, porque no Waze não tinha cadastrado a minha rua ainda. Então, enfim, de certa forma, essa gamificação de fato funciona e alegra, né? Porque ele conta isso com grande prazer. Gerar escala já foi um pouco mais difícil. Eles foram aumentando de usuários, hoje, se eu não me engano, deve ter em torno de 100 milhões de usuários. E, enfim, eles atingiram 10 milhões de usuários muito rápido e depois deu uma embarrigada dentro desse crescimento. Mas, enfim, continuaram crescendo muito pela necessidade, uma necessidade muito clara. Más experiências. Bom, tiveram algumas situações, se precisar na internet encontra, que foram pessoas que acreditaram piamente no que o GPS estava dizendo e seguiram caminhos perigosos e acabaram se enrascando em situações bem complicadas, né? Então, isso aconteceu basicamente ainda em 2014, 2015 aqui no Brasil. Depois isso acabou perdendo um pouco o efeito
E nisso já veio o Uber também, então acho que muita gente se desligou um pouco do Waze nisso. Aham. Mas, enfim, o Waze não é responsável por isso, né? Mas daí tem dois pontos dentro da escala de mais experiência que depois eu vou citar um outro app. E monetização. Monetização deles é uma coisa bem complicada, porque tu consegue monetizar ou vendendo dados, que é uma coisa que agora está bem complicada, ou tu consegue gerando advertisement pelo volume que tu tem de interações, ou com essa história do carpool que eles inventaram agora. E que, ao meu ver, não vai ser tão benéfico e eu acho que eles não vão conseguir tirar bons resultados disso, porque tu tem uma empresa que é focada só nisso, que é o Uber. Depois tem a Cabify, que também é focado só nisso, e que tem um bom mercado. Aí depois tem a 99. E depois tu ainda pode usar o Easy Taxi caso tu queira pegar táxi. Por que tu vai pegar o Waze para usar para isso? Eu não consigo ver tanto sentido nisso. Blá blá blá, car também é um negócio que tá ali patinando e tal. Enfim, mas é uma forma de monetização. E eu acho que foge um pouco dessa coisa do crowdsourcing que eles tanto se apegaram na hora de lançar e ter esse nome no mercado, né? Dentro disso, aí falando do Bion, que é esse aplicativo de segurança, que ele tem o mesmo viés. Tu tá nele, tu pode reclamar incidentes, tu pode citar incidentes, desde André, uma pessoa suspeita. Oi? André, antes de tu ir adiante no falar do outro aplicativo, eu queria só fazer um ou dois comentários em relação a essa última parte, né? Que foi super legal que tu falou e foi algo que eu aprendi então na nossa pesquisa. E eu achava que o Waze, na verdade, era um produto como se fosse um Google Maps ou um Apple Maps da vida, né? Um concorrente, um alternativo similar. E eu não tinha me dado conta que ele tinha essa parte colaborativa, inclusive da gamificação. E realmente me chamou a atenção isso de que eles elaboraram isso e de que isso foi uma proposta. E até isso com a venda para o Google acabou perdendo, na verdade, um pouco barato. E até me leva a questionar, né? Por que o Google, de fato, comprou esse serviço? Né? O que que eles viam de tão interessante? Tem algum aspecto da propriedade intelectual deles? Tem algum aspecto da tecnologia deles que foi interessante? Ou até mesmo a comunidade que eles tinham criado, né? Então, me chamou a atenção essa parte aí na conversa. E me chamou a atenção também que durante um tempo, no início do aplicativo, teve muita gente que se colocou em enrascada, né? Eu lembro que aqui nos Estados Unidos, no Brasil não teve tanto, mas aqui a cultura do GPS era um dispositivo que você comprava para colocar no carro, tá? E então é uma cultura já bem estabelecida antes dos apps. E os apps, na verdade, eles fizeram um ciclo de substituição. Então, eles substituíram aqueles GPS que ficavam no carro. Então, você comprava o GPS, era uma telinha de LCD, inclusive um grande número de avanços dos LCDs coloridos vieram por conta do GPS, que era um produto que embarcava antes do smartphone LCDs coloridos. E ele, Exatamente. inclusive, tinha... A base dele era como se fosse um gel um pouco mais pesado para justamente ficar dentro, em cima do painel dos carros e ficar preso ali enquanto as pessoas dirigiam, né? E então já tinha essa cultura estabelecida e o Waze veio para substituir isso aí, né? E no Brasil e outros lugares que não tinham os serviços, então o Google Maps não tinha mapeado o Brasil, o Apple Maps não existia ou não tinha mapeado ainda o suficiente, ou as pessoas até mesmo usando o Android precisavam de uma outra solução. O Waze caiu como uma luva. Então me chamou a atenção que muita gente, na verdade, fez descaminhos usando o GPS. E é uma coisa interessante, porque se o GPS está apontando para você, tem uma parte disso que é bom senso, né? De você utilizar o aparelho. Então, se você sabe que vai passar por uma área que você não quer trafegar, faz outro caminho, né? Inventa outro caminho aí, dobra a esquerda antes e tal. Claro que é mais fácil falar do que fazer, mas no final das contas me chamou a atenção isso, que de fato foi uma coisa que foi problema para muitos usuários e que, na verdade, acabou virando notícia e tudo mais, né? E, André, se você quiser dar continuidade, então, falando do outro app de segurança que você achou parecido com o Waze, vamos dar sequência por ali. Legal. Não, na verdade, ele é a mesma coisa,
só que em vez de ele ser focado em trajeto, ele é focado em segurança, então tu notifica situações de risco ou roubos de fato, e aí tu vai vendo onde é que os incidentes estão acontecendo, é super interessante a interação. E uma das funcionalidades que naturalmente deva ter seja trajeto mais seguro, que é uma coisa que o Waze não tem. Então, mas o que é engraçado é que tu vê que a navegação nele é muito similar, tu vê que a funcionalidade dele, no geral, é muito similar à do Waze. Então, o Waze, ele lançou um novo mercado, uma nova possibilidade, e gerou pouca inovação em relação a isso depois do Waze, que é exatamente o que tu comentaste há uns 15 minutos. Tem o Waze da bicicleta, tem o Waze do carro, tem o Waze da bicicleta, tem o Waze da segurança, tem o próprio Waze, e daí tem outras situações que são semelhantes também, mas todos, o mapa é muito parecido, o layout é muito parecido, a interação é muito parecida. E é engraçado, porque é impossível que não surjam novas possibilidades, né? Mas ele foi tão disruptivo, ele foi tão chocante nesse mercado, que todos os outros mercados seguem a mesma linha inconscientemente, né? E às vezes tem aquela coisa de não tem como fazer diferente. Às vezes tu realmente não está percebendo, né? E eu noto isso muito até na Áustria, que é a economia colaborativa, que é crowdfunding. Diferente de crowdsourcing. E acho que um dos grandes fatores do mercado, nenhuma startup vai ser igual a outra, por mais semelhante que pareça, né? Mas, ao mesmo tempo, ninguém está dando liberdade para que isso aconteça. Então, economia colaborativa, recurso colaborativo, e mesmo consegue em nenhum momento fazer com que os mercados, que são diferentes, porque nunca vai ser 100% igual, consigam mostrar suas diferenças claramente, né? E aí isso é uma coisa que é interessante, que eu tenho começado a questionar um pouco, adianta eu falar de economia colaborativa, adianta eu falar de crowdsourcing, crowdfunding, quando a gente vive numa sociedade muito semelhante que gere poucas diferenças? Esse é um fato interessante, assim. Até que ponto tudo é tão colaborativo quando a gente vive numa sociedade que é tão semelhante e tão pouco colaborativa? Porque o crowdfunding e o crowdsourcing é uma dificuldade gigantesca de fazer as pessoas colaborarem, né? Ou seja, a gente não tem, em regra, pelo menos no Brasil, uma sociedade colaborativa. Ela é uma sociedade solidária, mas não colaborativa, que, na minha opinião, tem uma diferença bem grande. Solidariedade é quando a pessoa precisa de ajuda e tu te solidariza com aquilo e vai lá e ajuda. O colaborativo não, eu vou colaborar, seja o que for, custe o que custar, desde que eu esteja disponível, né? Então ele tem uma relação empática um pouco menor, a colaboração. A colaboração é muito mais um valor interno do que um valor externo, e a solidariedade é muito mais um valor externo do que interno, porque a solidariedade exige uma empatia muito maior do que a colaboração. Mas, enfim, isso é uma discussão filosófica até para bar e não para uma live. Mas, dentro disso, é interessante daqui a pouco pesquisar, conhecer e fazer o download do Bion. É um aplicativo bem legal, eu conheço o fundador do Bion, e é um cara que entende de segurança como ninguém. Ele tem uma empresa de consultoria de segurança, que é a Esquadra, e, enfim, ele está há bastante tempo no mercado. Para concluir essa questão do Waze, economia colaborativa e mobilidade, a minha visão de futuro para o Waze, dentro de todas essas nuances que a gente percebe, considerando que ele não é mais uma startup que está garimpando espaço no mercado e que ele já foi comprado por uma grande empresa de tecnologia. É um prazer fazer a live olhando para a parede, Piazza. Só para deixar consignado o meu constrangimento nesse monólogo. E que as pessoas não me interpretem mal quando verem isso depois da gravação. Eu precisei ali, estava tentando abrir a janela para pegar um pouco mais de luz natural, para melhorar aqui a minha imagem. Mas vemos que tu não teve muito sucesso. Eu tive sucesso bem parcial, né? Porque
eu saí, me afastei durante 2 segundos e fui xingado, mas faz parte, né? Da sequência aqui, eu vou te prestigiar aqui, estou prestando atenção. Para tu ver como a tua presença é importante para o bom andamento da live, né? De fato. A minha imagem, Ainda né? bem, A minha presença. ainda bem que os nossos telespectadores do momento não caíram, né? Que o número não caiu e que eles não se chatearam com esse meu comentário. Até porque é um público bem assíduo aqui presente. Mas, enfim, concluindo e dando a visão de futuro do Waze, ele já não é mais uma startup na vitrine, então ele não está mais em busca do pote de ouro. Isso já foi realizado. Ele não precisa mais se preocupar com o seu futuro naturalmente, nem como startup, nem como empreendedor. E hoje ele é a parte integrante da maior empresa de tecnologia, né, que a gente vê no mundo. O papel para o Google é fundamental, porque o Waze ele tem o papel de continuar essa colaboração, pegar insights desse mercado e imputar no Google Maps, mas claramente a gente vê o Waze sendo desbancado pelo Google Maps de várias maneiras. Então, o que o Google quer é mata o Waze e fica só o Google por vários fatores, branding, enfim, disputa de mercado. É impressionante, né? Se tu for jogar tabuleiro hoje em dia, tu vai entender como é que funciona o mercado de startups dentro dos big ones, né? É um jogo de war, é um jogo de estratégia, é um jogo de campanha. Cara, é impressionante como fica claro, né? E pensar que os estratagemas vindos da época bélica e do exército mudaram muito pouco. A base de estratégia e a base de raciocínio de estratégia é basicamente o mesmo até hoje, e a gente fala de séculos atrás. Mas, enfim, tirando esse longo parênteses, o papel do Waze hoje, a visão de futuro minha para o Waze de hoje em diante é exatamente ele se manter como uma grande plataforma de crowdsourcing no meio da mobilidade urbana, coletando informações para o Google e podendo enriquecer o Google Maps o máximo possível para que o Google seja o principal player do mercado, né? Muita gente não sabe que o Waze é uma plataforma do Google e talvez se surpreenderia muito de saber, né? Mas enfim, é isso. Então, super interessante. Eu gostei desses comentários aí, que tu chamou mais de filosófico, né? Sobre colaboração, participação e tudo mais. E até o comentário que tu falou, né? Pá, tem um app novo criado aqui em Porto Alegre e se assemelha muito ao Waze. Então, o motivo disso é basicamente esse, tá? Você faz o download do app e foi aquilo que tu mesmo trouxe em várias outras lives, né? É escolher aquele um app que vai resolver todo o problema para você. Então, a batalha já é pela tela do celular da pessoa, né? Pela escolha. E que isso determina, na verdade, o usuário. E um dos motivos, uma das barreiras para novos entrantes, em termos de apps, é justamente depois que a pessoa fez o download, se ela consegue utilizar o aplicativo. E se ela consegue utilizar o aplicativo de forma a atingir os objetivos dela, tá? Então, a familiaridade da interface é extremamente importante nesse processo. Tá? E até não só pela utilização, pela questão de assimilar o serviço e para as pessoas poderem explicar para as outras. Né? O que é esse app que tu acabou de nos descrever? Ele é tipo o Waze, só que para segurança. Então funciona como uma âncora. Então, de fato, as pessoas vão buscar desenhar interfaces ou aderir a padrões que são usados em interfaces dos apps mais utilizados. Então, novidade nenhuma, tá? O que me chama atenção, e também foi minha experiência profissional, é quando você não é o número 1 do mercado, na verdade você quer desafiar, você quer entrar aí nos top 3 e tudo mais, e você, na verdade, não faz esse processo. Você insiste em querer mostrar a sua própria interface, e que o usuário tem que aprender tudo de novo e tudo mais, né? Aí sim, aí você está pedindo para justamente o seu produto não ser utilizado, não ser adotado,
tá? Na verdade, digamos assim, é lugar comum. Vai fazer um app que você tem que utilizar justamente as estratégias usadas pelos outros, tá? Na verdade, isso aí você estava falando de coisas antigas, coisas milenares que continuam sendo usadas e que pouco modificaram. É a estratégia de branding. Então, se você for ver branding, mercados, a parte de fusões e aquisições, tem tantos mercados aí que funcionam da forma mais primária possível, que basicamente é a batalha pela supremacia. Por ser número um, por ter mais espaço, por ter mais território e assim por diante. Então, dentro da parte de branding também, isso é uma forma mais fácil de anular o seu concorrente, é justamente tentar ocupar o espaço que ele está ocupando. Então é por isso que você vê, a gente falou de Airbnb, por exemplo, que compete com o HomeAway, você vê nas mensagens deles, na verdade tenta seguir o outro. Porque a maneira mais barata, inclusive, de você anular uma mensagem, de diluir ela, é replicar a mensagem do concorrente. Então, ao longo aí da minha carreira, eu vi isso aí de muitas formas parecidas. Eu lembro de uma situação em que a Dell, por exemplo, trocou o logotipo dela. Na verdade, foi uma simplificação do logotipo. Na verdade, Qual que foi? trocou... Oi? Qual que foi a simplificação? A Dell, na verdade, tinha uma série de logotipos diferentes. Alguns eram em preto e branco, outros eram em azul, outros era só o logograma, né, ou a logomarca. Outros era só o E, que na verdade era aquele E inclinado assim, de e-commerce, tá? E que na verdade ficou bastante conhecido. E foi feito um processo para unificar todas as agências da empresa e para unificar o logotipo também, para que seja feita uma utilização do logotipo. E nesse processo, então, foi criado o logotipo que tinha a logomarca clássica, tinha um círculo ao redor e foi colocado um azul especial. Então, era uma cor, tudo mais, controlado, tinha um esquema de cores e tal. E me chamou a atenção que foi a Dell fazer isso, a HP logo em seguida. Voltou a utilizar o HP deles com o centro, e o azul que eles utilizaram era um azul extremamente parecido. Então, ali você vê claramente a tentativa de anular digamos, o chamativo por fazendo uma cópia. Tá? Então, Sabe que... Desculpa te interromper, Piazza. Sabe que um dos livros que eu tô para reler agora é Arte da Guerra, e exatamente com esse viés, tentar pegar o Arte da Guerra e falar e trazer ele para o mercado startup. Daqui a pouco até uma sugestão de uma live para a gente fazer, debater o Arte da Guerra em cima do mercado de startups, porque é bem isso que tu falou, é natural tu trazer estratagemas de guerra, porque a única coisa que não tem é sangue, né, exposto. Bom, a não ser dependendo de alguns casos específicos, né, mas é um negócio extremamente beligerante, é extremamente agressivo, né? extremamente agressivo. E aquele livro, As 22 Leis Imutáveis de Branding, e o autor, que é o Al Ries, ele fala justamente sobre isso. Cara, o que existe é o número um. O resto tudo é perdedor. Né? Deixa eu anotar aqui, qual é o nome? As 22 Leis Imutáveis de Branding. As 22 Leis Imutáveis de Branding. Beleza. Tá? E ele fala que o negócio é ser o número um. E justamente esse livro veio na sequência das 20 Leis Imutáveis do Marketing, do mesmo autor, e que foi um grande sucesso, porque ele faz uma reflexão sobre como é que funciona o marketing. Então, cada lei tem um enunciado, e ele explica rapidamente, uma ou duas páginas, às vezes 3 ou 4, mas não passa disso, sobre como funciona cada lei. E ele já tinha enunciado no marketing justamente que, cara, no fundo, é a luta pelo número um. E em termos de marcas, é isso aí que existe, tá? A segunda em diante é tudo a mesma coisa. Tanto que o conselho que ele dá se você não pode ser o primeiro, você vai lá e cria um novo segmento para você ser o primeiro naquele segmento. E você vai ver quantas vezes isso acontece no mercado. É um livro super interessante para quem gosta de marketing. Então, eu sou um profissional de marketing, então para mim é super legal isso, porque além dos exemplos deles,
os exemplos que ele dá no livro são até um pouco atrasados já, tá? E ele, inclusive, reconhece isso, tanto que nesse livro das leis do branding, ele colocou junto as 10 leis imutáveis da internet. Porque ele falou assim, isso aqui é um pouco diferente. E, de fato, depois os exemplos dele, todos eles são exemplos antigos. Inclusive, ele tem um exemplo do Brasil, André, que era a marca de tratores Maxion, tá? Que foi, eu acho que foi uma joint venture da Yoshpi com... Isso aí é coisa lá de décadas atrás. E aí eles contrataram esse cara para fazer bolar o esquema da marca deles. E o cara falou o seguinte, olha, a lei das cores, tá? Que está lá no branding. Então ele falou, olha, quais são as cores mais utilizadas? Primeiro é azul e depois é o vermelho. São essas duas que você tem, depois é que você vai partir para o verde, depois que você vai partir para o laranja e assim por diante. Tá? Então, quando você tenta se estabelecer, você começa com aí. E aí ele falou o seguinte, olha, eu olhei para o mercado e o que tinha? Tinha o John Deere, que era clássico, o trator em verde, tá no logotipo deles, tem a ver com agricultura, fazia todo sentido. Tá? Já tinha uma marca que trazia os tratores em vermelho, então a cor natural do próximo era do Maxion, foi azul. E de fato, acabou sendo líder de mercado no Brasil durante muito tempo. E depois a Maxion acabou sendo adquirida pela aquela empresa que tem ali na Grande Porto Alegre, do ramo de tratores também. Eu esqueci o nome deles agora. Massey Ferguson? Não era Massey, a que foi adquirida por eles também. É uma empresa que tem um nome pequeno aí, fica aí na Grande Porto Alegre, empresa de tratores. SLC? Não? É que a SLC não é de tratores. Puta, tratores, cara. Tratores, meu. Fica aí na Grande Porto Alegre, bem estabelecido e tem um nome bem curtinho, 4 letras, se eu não me engano. Mas, enfim. É. Enfim, então assim, isso aí REC? são esquemas clássicos, tá? E que vale muito a pena estudar e que de fato, como tu falou, no universo das startups não tem novidade nenhuma, tá? Eu vou aproveitar então que a gente estava falando sobre, então para quem está entrando agora, a gente falou sobre o estudo de caso do Waze, a gente falou sobre como é que funcionou a história do Waze, o modelo de negócios, os aspectos da economia colaborativa, a aquisição pelo Google, e a gente justamente foi por esse lado aí, de como é que funcionou a aquisição de uma startup por uma empresa corporativa. E depois, no final, a gente acabou falando sobre um aplicativo feito em Porto Alegre, no Brasil, sobre a segurança em que as pessoas podem reportar incidentes e tudo mais através do aplicativo. Adicionando sobre esse ponto, nosso episódio piloto do Octanage, então octanage.com/epiloto, foi justamente com os caras da Umabira, que era um aplicativo de justamente que você vai ao supermercado, você encontra a cerveja por um determinado preço e você posta uma foto, tira uma foto da marca e do preço, e as pessoas que estão naquela região têm visibilidade daquele preço dentro do aplicativo. Então é outro aplicativo que eu nunca cheguei a comparar a interface deles com a interface do Waze, mas eles certamente fazem uso do GPS, até para poder lhe informar quais são os preços da cerveja mais barata. E foi o nosso episódio piloto aqui dentro do Octanage. Super interessante aí a entrevista e como é que eles fizeram isso aí tudo, né? E um aspecto que eu não sei, André, se tu tem outros tópicos que tu queria falar, mas falando sobre startups israelenses, eu tenho para trazer aí minha experiência trabalhando com uma delas. Eu fiz um trabalho de consultoria para uma startup que na época era israelense e eles tinham um app chamado... Como é que era o nome do app naquela época? Ela teve um outro nome, que era basicamente, ela tinha uma funcionalidade muito interessante e que não, na verdade hoje não tem mais, ela acabou sendo adquirida e não tem mais no mercado, que era você, dentro do cartão de crédito, você via todas as entradas e você aprovava cada uma delas independentemente. Tá? Então era uma funcionalidade muito útil porque ela tinha esse poder de você ver
o que você foi cobrado dentro do seu cartão de crédito e você poder determinar se aquilo era uma cobrança indevida ou se era uma coisa que você estava em dúvida. E você fazia isso, na verdade, com os dedos. Era super legal a interface que eu conseguia com o dedão fazer toda individualmente passando isso aí. Então era legal que você chegava num lugar, tinha algum compromisso, tinha 2 minutinhos de folga, carregava isso aí, ele já trazia as últimas despesas ali, e você fazia, então, correndo para a esquerda, você aprovava aquela despesa, ou dizia, né, dentro do aplicativo, essa eu identifiquei. Se você corresse para a direita, ele disparava, ficava em cinza e era a dúvida. Então, você podia disputar isso aí. Então, eles tinham um mecanismo que mandavam para a operadora do cartão uma mensagem dizendo, olha, eu quero disputar essa transação. Ou você marcava para você verificar nas suas próprios documentos, no que aconteceu de fato. E foi super legal que, à medida que o tempo foi passando, além de ter essa interface super simples, além de ter a possibilidade de disputar, ele dava mais informações sobre a transação. Então ele já puxava datas, puxava o nome da loja que você tinha comprado. E então isso era super útil para fazer esse pente fino no cartão de crédito. E aí eles começaram a trazer novas funcionalidades. Então, por exemplo, você poderia, ao mesmo tempo que você aprovava, eles tinham uma parte que começava a mostrar as despesas recorrentes. Então você começava a ver, olha, eu assino o cabo e está sendo cobrado no meu cartão de crédito, isso aqui todo mês. Eu quero tomar alguma ação, quero reduzir o valor, quero cancelar, entendeu? Começou a ter funcionalidades de controle de orçamento. Que interessante, cara. Super legal esse aplicativo. E aí eles foram adquiridos por essa empresa chamada Prosper Daily e eu fiz análise para eles justamente na época da transição. Então foi uma análise de negócio, inclusive está postado ali no Medium. Se as pessoas forem lá no meu perfil, lá tem muitas histórias minhas lá no Medium, mas uma delas é justamente sobre isso, a análise das narrativas e das possibilidades para essa plataforma. Tá? E foi super legal que eu mandei isso aí, através do Twitter, eu mandei para o pessoal, para a liderança da startup. Então era o CEO, o cara de produto, o CFO e tudo mais. E todos eles me responderam e comentaram na própria história, né? Falaram, nossa, foi super legal receber o contato deles, porque eles disseram, pô, tu conseguiu capturar um monte das coisas que a gente tinha como narrativas e ideias e possibilidades que a gente via dentro dessa plataforma. Então eu acompanhei com muito carinho, tanto como usuário, grande fã dela, e como, na verdade, depois de ter escrito esse trabalho, essa análise, e ter recebido o feedback deles. E aí depois eles foram adquiridos pela Prosper Daily, e aí já a funcionalidade deles, em teoria, foi incorporada dentro do Prosper Daily, que tinha como objetivo, na verdade, oferecer empréstimos para as pessoas. Então, se você tinha uma dificuldade, conectava aí bancos, cartões e tudo mais, e a plataforma oferecia para você possibilidades de empréstimo dentro da plataforma. E aí depois acabou sendo comprada por um outro app ainda maior. E aí, cara, a funcionalidade que já tinha sido diluída simplesmente desapareceu. Já não tinha mais a funcionalidade dentro da plataforma, já não tinha mais nada daquilo que tinha a visão original. E, inclusive, eles tinham saído de Israel. Então tá aí a minha experiência com o pessoal de Israel. Eu sei que tem muitos unicórnios, inclusive em Israel tem outros unicórnios, né? O Waze não é o único unicórnio, mas eles têm um ecossistema de startups bem interessantes por lá. Cara, legal. Pois é um mercado que eu tenho curiosidade de conhecer melhor, estudar e tal. Hoje falam muito em 4 lugares, né? Vale do Silício, China, Portugal e Tel Aviv, né? Seriam os 4 ambientes. Talvez nos Estados Unidos tenha um pouco mais, Boston e alguma coisa no Texas. Mas aí eles variam um pouco a situação. Dizem que a bolha do mercado imobiliário está tirando as pessoas do Vale do Silício, né? Então não sei se talvez até mesmo que fora dos Estados Unidos não tenha um efeito positivo, né? Tendo em vista que Israel é um lugar interessante, é um lugar que muita gente se muda hoje em dia para morar, né?
eles talvez potencializem ainda mais esse mercado deles. Então, provavelmente, a gente vai ouvir falar bem mais de Israel do que simplesmente tem 3, 4 startups que são bem faladas. Eu, particularmente, só me lembro do Waze, mas eu sei que é um mercado que está quente. Tu já citou mais uma, então. Enfim, é legal, é um mercado interessante de estudar. Daqui a pouco a gente até vai fazer uma live sobre ele. É isso aí. Bem legal, André. Alguma mensagem aí, o último blá